E qual a tentação para a igreja neste primeiro ponto? Se tu és a verdadeira igreja de Cristo, aí os consagrados caem na armadilha. Jesus não caiu. Jesus repreendeu Satanás, né? Porque ele vai dizer: se tu és, transforma pedra em pão. Claro que Jesus tinha o poder e tem o poder de transformar pedra em pão. Tanto é que ele vai transformar, vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Milagre, né? Não é partilha, como muitos hereges estão dizendo por aí. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Então, Satanás, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí qual é a tentação para a igreja? Para tentar demolir o catolicismo, fazer com que os consagrados digam: não foi um milagre, houve milagre. Os pães e os peixes não se acabaram. O Papa Francisco caiu nessa armadilha de falar isso. Não se acabaram, não. Houve o milagre. Outros dizem: não foi uma partilha, todo mundo estava ali, sentado na relva, e tinha muita gente com suas sacolas cheias de comida, e foram sensibilizados para partilhar. Tudo balela do demônio para tentar destruir a Igreja Católica. Porque um católico que escuta um padre, um bispo e um papa falar isso, o que eu estou fazendo nessa igreja? Eu li no Evangelho que é um milagre. A igreja ensinou por séculos que é milagre. Agora estão dizendo que não foi milagre. Então aí é momento de demolir a fé no coração de muitos católicos. Então, nessa parte, Jesus não caiu na armadilha, mas muita gente na sua igreja está caindo. Presta bem atenção. Estou fazendo aqui uma análise sobre esta tentação e trazendo, né, para a atualidade, de que forma Satanás atua hoje, né, para demolir o catolicismo. Ô Pedro, mas você acha que o demônio vai conseguir destruir a igreja completamente? Não. Mas vai derrubar muitas paredes. Estou usando uma metáfora. Possa ser que um terremoto não destrua toda a construção, mas pode derrubar parte dela. E parte do catolicismo está sendo demolida pelo demônio. Não tenha dúvida disso. Agora, óbvio que Jesus terá homens de bem, consagrados e leigos para reconstruir, como pediu a São Francisco de Assis, para reconstruir a sua igreja. E Jesus não estava falando da parede da igreja velha que caiu. Ele estava falando da reconstrução espiritual, porque a demolição estava acontecendo também naquela época, claro, hoje bem pior. Então prestemos atenção. Depois vai dizer: se tu és o filho de Deus, ele vai sempre jogando dúvidas. Se tu és, se tu és, se tu és, se tu és, mesmo sabendo que Jesus era o filho de Deus. Mesmo porque esse tentador foi criado pelo próprio Deus, né? Satanás sabia que ali na sua frente estava o Verbo eterno que se fez homem, o Criador que se fez homem, né? E não tem dois deuses, um que cria, outro que isso. Não tem três, não, é um só. É o mistério da Santíssima Trindade. Então, Satanás sabia que aquele que está à sua frente era o Verbo que se fez homem no ventre da Santíssima Virgem Maria. E ele estava ali tentando perturbar a cabeça de Cristo, mas foi vencido. Então, a igreja tem que trabalhar para vencer Satanás e não se deixar vencer, né? Joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles te segurarão para que não venha a tropeçar em alguma pedra. Jesus respondeu, o Satanás usou a palavra de Deus, porque quando ele diz aqui, os teus anjos, está lá no Salmo, não sei se 90, 91 agora me falhou, mas está lá no Salmo exatamente esse trecho em que Satanás vai usar. Quer dizer, o Satanás usa a Sagrada Escritura, lá, o Velho Testamento, um trecho do Velho Testamento, para aplicar o golpe em Jesus. E Jesus vai e dá uma sapecada, né? Um corte rápido, Tramontina no malandro. Jesus vai dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o demônio: não estou conseguindo nada. E não consegue mesmo, né?
Depois o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou todos os reinos da terra. Aí encanta, né? Os reinos da terra. Eu te darei tudo se você se prostrar e me adorar. E agora? Como está a igreja nesta tentação? Está caindo sentado em berço esplêndido de fogo. Muitos consagrados estão caindo nessa armadilha, na busca do poder, da fama, do dinheiro. Eu não estou dizendo que um padre não pode ter um carro bom. Entendeu? Não estou dizendo isso, não. Que às vezes eu falo com os padres, meu amigo, troca esse carro, padre, tá velho demais, já espatifando. Eu chego até a dizer. Mas não estou falando aqui do exagero. De um padre viver, ter um carro bom, ter uma casa boa, não vejo pecado nenhum. Uma casa paroquial boa é para ter uma casa de taipa. Se for preciso, se todo mundo tem, então pode ser que sim, não tem problema. Mas se uns têm uma casa boa, por que o outro não pode ter? Mas que nada disso envaideça o padre. Que nada disso encha os seus olhos de estrelinhas, entende? Então, aí, nessa tentação, né, muita gente na igreja tem caído também. Porque Satanás está mostrando as riquezas, né? Os tesouros deste mundo. E aí, tem gente que está... Satanás diz para Jesus, lança-te neste abismo, porque os anjos vêm para te socorrer. A gente sabe que a igreja, no tempo de hoje, muitos consagrados são empurrados para o abismo. Mas por que Jesus não caiu naquele abismo? Porque ele é Deus. Ele sabe que o demônio não tem poder sobre ele, estava ali tentando convencê-lo e Jesus sempre com resposta certeira, coisa que muitos consagrados não têm. São levados para o abismo da indiferença, são levados para o abismo do ecumenismo, em que, atenção, para não achar, o Pedro, você é contra o ecumenismo? Esse de hoje, 100% contra. Agora, sentar, dialogar com as pessoas é uma coisa, e sentar, dialogar e não mostrar, porque se uma pessoa chegar na minha casa, seja de que religião for, ele será tratado com educação. Mas eu não vou cobrir minhas imagens, não vou deixar de dizer que sou católico, e na hora do texto, papá, eu vou rezar. Agora, se tu não quer, casca fora.